Muito bem, gente. Estamos começando uma nova série de mensagens de 5 minutos. E esse é um assunto principal no contexto de ser nova criatura, como é que nós chegamos a essa obra da cruz libertadora. É isso que eu vou conversar com vocês durante os nossos próximos programas de 5 minutos, para que a gente possa ter essa compreensão. Nós temos que ter uma compreensão bem aberta e bem clara desse conteúdo libertador da cruz do Calvário, ok? Eu quero ler 3 textos básicos mostrando exatamente isso, esse conteúdo libertador. Veja, Hebreus capítulo 2, no verso 14, está escrito assim: visto, pois, que os filhos de Deus têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Jesus, igualmente participou, para que por sua morte, veja gente, destruísse ou derrotasse aquele que tem o poder da morte, falando a respeito do diabo, a saber, o diabo, e livrasse, em algumas versões está escrito, libertasse todos que pelo pavor da morte, o medo da morte, estavam sujeitos à escravidão ou ao cativeiro por toda a vida. Você vê o conteúdo da palavra de Hebreus falando essa questão de Jesus fazer uma obra libertadora. Então, a humanidade era escrava de uma natureza e aqui tem um conteúdo de ser liberto dessa escravidão. Veja, Gálatas capítulo 5, o apóstolo Paulo diz assim, foi para a liberdade. Olha, a liberdade. Então, havia um cativeiro. Foi para a liberdade que Cristo nos libertou. E ele diz, portanto, permaneça firme e não se submeta novamente a um jugo de escravidão. Então está bem claro, gente, mostrando que a obra de Jesus na cruz do Calvário, ela traz esse conteúdo de libertação. Veja mais uma passagem maravilhosa que se encontra no livro de Colossenses. Colossenses capítulo 1, no verso número 13, está escrito, ele, Jesus, nos libertou do domínio, da autoridade, do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual Jesus, nele, nós temos a redenção pelo seu sangue, nós temos a remissão dos pecados. Veja que coisa maravilhosa? Você entendeu nessas 3 passagens falando sobre o âmago da obra da cruz? A obra da cruz do Calvário que muitas vezes nós não entendemos, ou apenas temos um entendimento muito superficial, mas nós temos que levar em consideração esse que é o âmago da obra da cruz. É uma obra de libertação dos cativos. É uma obra de libertação de um cativeiro do qual a humanidade estava presa por natureza. Você vai entender bem porque nós vamos conversar algumas coisas. Então veja, gente, esse é a coisa mais maravilhosa. Eu e você, na condição de pecadores, de natureza das trevas, estávamos presos, nós estávamos debaixo de um cativeiro, perdão, e Jesus nos libertou desse cativeiro com aquilo que ele fez na cruz do Calvário, a sua morte e a sua ressurreição. Agora, veja que interessante, após a gente ler essas passagens, eu me lembrei de exatamente João, capítulo 1, no verso lá 29, quando João Batista olha para Jesus antes de batizá-lo, e ele faz uma declaração fantástica, ele faz uma declaração assim, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É super interessante porque João, quando dá essa declaração, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ele estava debaixo de uma revelação do Espírito Santo, de que ele era o Messias que precisava cumprir o seu papel indo para a cruz. É super interessante que todos os livros do passado mostravam isso, né, da Bíblia e os profetas para essa obra. É interessante também que de nada adiantaria Jesus ter andado 3 anos e meio sobre a face da terra se ele não fosse para a cruz e ressuscitasse. Tá dando para entender como isso é fantástico? Ele viu o Cordeiro, ele lembrou de Êxodo 12, porque é a figura do Senhor como cordeiro de 1 ano, sem defeito, sacrificado, e o sangue era colocado nas portas das casas para que o anjo da morte não pudesse mais governar e tivesse autoridade sobre a vida das pessoas, né? Quando o povo de Deus sai do Egito
Deus instituiu isso. Para você ter uma ideia, Deus mudou o calendário deles para que aquele mês fosse o primeiro mês do ano, o ano da libertação. Então, esse conteúdo libertador de Êxodo capítulo 12 é o mesmo que João olha para o Cordeiro que iria libertar a humanidade. É fantástico. A gente vai conversar mais sobre isso aí. Muitas coisas vão trazer claridade ao teu coração para que isso aí fique muito bem estabelecido na tua vida, a obra libertadora de Jesus, ok? Gente, olha só, dá uma curtida aí no nosso vídeo. Se você ainda não se inscreveu no nosso canal, é a oportunidade para você se inscrever e deixa aí um comentário que é muito importante para todos nós. Um abraço.